E no Ícones de hoje eu recebo Jorge Dalfovo, diretor de Growth na Lean Sales, empresa de TI com foco na aceleração de negócios através de estratégias de marketing digital e prospecção ativa. Jorge, é um prazer recebê-lo, seja bem-vindo. Olá, Rodrigo, o prazer é todo nosso. Em nome da Lean Sales, estou aqui para compartilhar um pouquinho mais com toda a comunidade do Empresário de Sucesso, principalmente do programa Ícone, falar um pouquinho sobre aquilo que a gente tem feito e como que a gente tem apoiado várias empresas no mercado. Então vamos começar do começo, Jorge. Eu queria saber um pouquinho da sua história, como você começou aí no ramo da tecnologia. Pois é, Rodrigo, essa é uma pergunta bastante interessante e a história é um pouquinho longa, mas de uma forma bem resumida, na verdade, eu não nasci no berço da tecnologia, pelo contrário, eu nasci numa pequena cidadezinha no interior de Santa Catarina, chamada Taió, e até os 17 anos eu nasci e cresci na roça, né? Plantando mesmo milho, fumo, feijão, né? Uma vida literalmente na roça, na agricultura. Sem dúvida foi fundamental para justamente conseguir a parte da construção do meu caráter, da minha personalidade, dos meus princípios. E aí aos 17 anos eu saio do Brasil com o sonho de estudar medicina. Meu sonho inicialmente não era tecnologia propriamente dita, né? Não queria muito essa área de TI, eu me via como um médico cuidando de pessoas. E aí eu fui morar na Bolívia, na cidade de Cochabamba, estudei 3 anos de medicina lá e no meio, né, justamente na metade da minha formação, por motivos de força maior, né, inclusive pelo custo mesmo das aulas e do curso de medicina, não consegui continuar e tive que fazer um redirecionamento de carreira. E aí é onde eu começo a analisar o mercado, eu vou morar na Nicarágua, na América Central, consigo entrar em um programa, né, do governo justamente para conseguir estudar e ao mesmo tempo trabalhar. Vou morar na cidade de Manágua, na Nicarágua, e começo uma carreira orientada à tradução e interpretação. E justamente quando eu estava no segundo ano do meu curso, apareceu a oportunidade de começar a trabalhar em marketing orientado ao mercado de TI. E naquele momento eu não tinha nenhum conhecimento de TI propriamente dito. Eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa para me manter, para continuar pagando os meus estudos. E foi muito interessante porque como eu acho que o fato de precisar, né, daquele momento, de conseguir ter uma oportunidade para continuar o meu sonho inicialmente, que também aí foi para a área de tradução e interpretação, fez com que eu abraçasse aquela oportunidade. Estou falando de mais ou menos há 10 anos, tá, que eu estou no mercado de marketing, geração de demanda, estratégias para o mercado de tecnologia da informação. E aí que começou essa história atendendo os principais fabricantes, parceiros e distribuidores de tecnologia em toda a América Latina. Então foi um breve acaso e eu encontrei paixão no meio do caminho. Eu acho que é dessa forma que eu posso resumir. Agora, falando da Lean Sales, como é que começou esse projeto? Pode detalhar para a gente, Jorge? Pois é, a Lean Sales ela nasce com o objetivo de fazer aceleração comercial para o mercado de tecnologia da informação. Então, eu já vinha de várias experiências, né, no mercado de TI e eu percebia que existia a oportunidade de estruturar uma empresa que fosse ética, que fosse séria, que principalmente fosse centrada em resultados e que a gente se especializasse em um nicho tão importante, um nicho de crescimento contínuo como é a tecnologia da informação, que a gente fizesse diferente, Rodrigo. Então o nosso objetivo foi justamente juntar forças e a Lean Sales nasce em novembro de 2018, temos apenas 3 anos, por incrível que pareça, o crescimento foi bem rápido graças à confiança do mercado, os resultados atingidos, mas foi a junção de vários diretores, né, então que devem estar também nos assistindo, desde a área de tecnologia da informação, áreas de marketing, áreas também de sucesso do cliente, áreas mais orientadas à operação e processo, e eu na parte de crescimento, estratégias e comercial. Então nasce com essa junção de vários profissionais que encontraram uma paixão conjunta, idealizaram uma empresa e a gente se lançou no mercado e o mercado abraçou muito rápido e a gente conseguiu justamente ter esse reconhecimento e esse crescimento em função, eu acredito, dessa paixão e desse alinhamento, né, de perfis, vamos chamar assim. Agora, detalhe um pouquinho para quem está assistindo, quais os serviços que vocês oferecem na Lean Sales? Ótimo, hoje
verdade, a Lean é uma empresa 100% direcionada para o mercado de TI. Então, todos os nossos clientes são empresas, né, desde distribuidores, parceiros, revendas, canais, né, e fabricantes, né, de soluções de hardware e software. Então, o papel da Lean é justamente criar estratégias com foco em resultados de aceleração comercial desde vários vieses, né, desde uma campanha de marketing digital que envolve desde a parte de rebranding, site, landing page, mídias sociais, também a parte orgânica, né? A gente acaba fazendo toda a estratégia, montando de forma individual e também de forma personalizada, de acordo com o momento e o perfil do nosso cliente. Então, nós criamos estratégias desde o início até o final, né, da jornada, totalmente direcionado para um público B2B, né? E aí a gente estrutura, em algum momento dessa jornada, a gente faz a qualificação desse cliente e a gente tenta entender, dentro de um mercado tão vasto e tão grande como é o mercado brasileiro, quais empresas estão mais próximas à tomada de decisão de consumir, por exemplo, ou a gente fala muito de consumir tecnologia, né? Não mais comprar tecnologia. O mercado vem passando por essa transformação. Mas a gente vem, Rodrigo, a entender quem está mais próximo de consumir ou comprar tecnologia, e o nosso papel é como um intermediador, um meio de campo de colocar esta empresa, né, este prospect, este cliente, em contato com a melhor resposta, com a marca, né, ou com o fabricante, ou com o especialista que possa atender, sanar esta profilaxia, essa dor, essa dificuldade, esse desafio que ele tenha em redes, em data center, né, ou desde hardware e software. Então, o nosso papel é uma aceleração comercial de início a fim da jornada, gerando negócio para parceiros, distribuidores e fabricantes de TI no Brasil. Agora, Jorge, falando de cliente, qual o perfil do cliente que procura vocês? Ótima pergunta. Na verdade, nós estamos em um momento muito bacana da empresa, Rodrigo. Hoje, 100% praticamente dos nossos clientes acabam vindo por indicação ou, inclusive, através das próprias redes sociais, como o próprio LinkedIn, né? Muitos me procuram e a gente começa a conversar por lá. Até porque, né, a gente tem um time de especialistas, um time que é muito atuante no mercado, e eu acredito muito nisso, né? Quando você é bom, você não precisa fazer muita propaganda, né? O mercado se fala, o mercado conversa, né? Independente, muitas vezes, se são concorrentes ou não, o mercado sempre está falando e sempre tem uma percepção, né, de quem é bom, quem entrega bem, quem tem compromisso, quem faz diferente. Então, hoje o perfil dos nossos clientes são empresas, como eu falava, de TI, né, fabricantes, distribuidores e parceiros de tecnologia, que tenham demandas de, às vezes, potencializar o mercado, entrar em novos mercados, estabelecer projetos orientados a alguma vertical, algum segmento, algum nicho específico, aonde a Lean Sales, então, entra com toda a parte de planejamento estratégico, a gente faz um mapeamento do momento do cliente, uma análise de mercado e começa a lançar estratégias, então, para captação de novos clientes, qualificação de novos clientes, para que dessa forma a gente consiga, então, otimizar o processo interno deste cliente, porque a gente está falando, Rodrigo, de cada vez times mais enxutos, né? Nós temos uma realidade de empresas que o vendedor, ele precisa vender, né? Ele é cobrado por vendas. Então, às vezes, o fato de prospectar, de trabalhar com uma lista de 100, 200 empresas, ele perde o foco, que é entregar o resultado dele. Então, o foco da linha é justamente entregar na mão dos nossos clientes um potencial negócio, né, em uma fase mais avançada, para que as empresas, né, os nossos clientes, coloquem os seus melhores recursos, que tenham um pitch mais comercial, mais técnico, para fazer esse acompanhamento, né, esse dimensionamento e fechamento dessa oportunidade. Agora, o cliente que procura vocês, eles têm um problema, eles querem uma solução. O que motiva o cliente a procurar a Lean Sales, Jorge? Perfeito. Na verdade, Rodrigo, existem vários motivos, né? Nós vivemos em um processo de aceleração, de transformação digital muito grande. E isso a gente pode falar em todos os mercados, né? Então, muitas vezes é esse processo de mudança de paradigma ou mudança de posicionamento que faz com que estes parceiros procurem a Lean Sales para potencializar negócios, para entrar em novos mercados ou simplesmente para desenvolver uma nova carteira de cliente. Por quê? Porque a nossa especialidade é justamente essa, Rodrigo. Entender o perfil do nosso cliente e conectá-lo com
aquela empresa que faz mais sentido ou sinergia, né? Eu sempre falo o seguinte, Rodrigo, a minha empresa ela não precisa vender para todo mundo. Eu preciso vender justamente para quem eu tenho mais sinergia, mais fit, mais probabilidade de dar certo, de dar match. Então, às vezes, a gente lança, né, principalmente em tecnologia, ou quando a gente é uma revenda, um parceiro, a gente acha que a gente tem que sair vendendo para todo mundo. E, às vezes, isso faz com que a gente apenas gaste energia e dinheiro e deixe de atender um mercado que talvez você terá muito mais sucesso. Então, partindo deste princípio, o nosso objetivo é justamente entender isso, identificar e conectar, né, esses dois pontos. O parceiro que oferece as tecnologias, né, dos fabricantes com aquele cliente que tem uma demanda, que tem um desafio, né, uma dor, já seja de refresh de alguma tecnologia obsoleta. A gente está falando de tecnologia da informação, né? Hardware, software tem vida útil. Então, automaticamente, a cada 3, 4, em alguns casos até alguns clientes mantêm o seu parque de máquinas até 5 anos, mas existe uma vida útil, em algum momento ele vai ter que trocar ou então ele vai adotar uma nova tecnologia. A gente está falando de inteligência artificial vindo com muita força, a gente está falando de 5G, então o mercado é muito dinâmico. Às vezes uma tecnologia que foi lançada há 3 anos, hoje ela já é obsoleta, né? A gente vive o advento das tecnologias e cada vez mais, falando especificamente, por exemplo, de um mercado de tecnologia da informação mais orientado à segurança, né? Cada vez mais há mais ataques, há mais problemas de hackers, então automaticamente as empresas precisam criar estratégias mais fortes para lidar com esses desafios de ataques criminosos, né? De invasão de privacidade ou inclusive para entregar um serviço, entregar um produto mais otimizado. Vocês têm como clientes no portfólio de vocês grandes empresas. Eu queria saber como vocês fizeram para conseguir essa confiança de grandes corporações no trabalho da Lean Sales. Olha, Rodrigo, vou te contar que a gente às vezes, a gente brinca, né, dentro da empresa. A gente tem um time de aproximadamente 80 a 100 pessoas, né? Nós temos 3 unidades em Rio do Sul, Santa Catarina, em Ibirama e agora inaugurando Itajaí. Mas nós temos um time de pessoas, de profissionais que eu preciso realmente reconhecer. O que a gente fez, por ser uma empresa de serviço, é preparar um time diferenciado, um time capaz de atender os nossos clientes com excelência, que entende de tecnologia, que passa essa segurança e que tem a capacidade técnica e comportamental para gerar bons negócios, que consegue ter essa capacidade de entender qual cliente tem interesse, qual cliente tem necessidade, qual cliente vale a pena conectar, né, por exemplo, com um parceiro de negócios ou não. Então, acho que grande parte do resultado ou da confiança dessas grandes corporações, né, hoje a Lean trabalha com, vamos lá, aproximadamente 47 a 50 fabricantes de tecnologia, hardware e software, e eu posso falar que a gente trabalha sem medo de errar, provavelmente com os 20 maiores fabricantes de tecnologia do mundo, né, em hardware e software. E eu acho que a confiança vem de uma relação muito próxima, de uma relação justamente muito transparente, muito ética, com um time diferenciado que consegue entregar os mais altos níveis de resultado e, sem dúvida alguma, essa palavrinha, resultado, né, porque relacionamento é muito importante e a Lean tem esse viés de, mais do que cliente, desenvolver amizades, né, porque a gente desenvolve justamente planos, estratégias de forma individual. Mas relacionamento em negócios, né, ele dura muito tempo, mas resultados precisam também acompanhar relacionamento. Nenhuma relação em um ambiente corporativo se mantém apenas com relacionamento. Em algum momento o resultado tem que vir e aquele investimento que os nossos clientes fazem na linha, eles precisam se justificar. E quando a gente fala em justificar investimentos, nós estamos falando sobre retorno daquilo que foi investido, né? Você falou aí de proximidade, né, com o cliente, né? Um dos diferenciais de vocês é justamente esse, né? Trabalhar aí do início ao fim do atendimento de uma maneira bem próxima, né? Como é que é esse desafio? Olha só, também é um ponto bem importante porque, por mais de que nós trabalhamos, como eu falava anteriormente, com distribuidores, fabricantes, com toda a cadeia, né? O fabricante, o distribuidor e a revenda, o parceiro, o canal, dentro da Lean todos têm o mesmo grau de atendimento, são atendidas pelas mesmas pessoas, independente, né, se ele é o fabricante ou ele é o canal. Então nós temos um time de sucesso do cliente, um time totalmente qualificado para acompanhar e ajudar os
os nossos clientes, né, na grande maioria parceiros de tecnologia, a justamente, vamos dizer assim, potencializar mais os resultados que nós estamos entregando. Então, é um time de sucesso do cliente que, uma vez que uma estratégia de geração de demanda, de prospecção ativa, uma estratégia de marketing digital, ela é lançada no mercado, a gente gera uma série de cadências de acompanhamento com o cliente, né, que nos contratou para garantir que ele está vendo o valor, e se ele não está enxergando o valor, Rodrigo, o que a gente faz? Ajusta o projeto. Nós nascemos, né, com essa relação de ganha-ganha, né? Não faz sentido se eu estou me comprometendo a te entregar algo ou monto um planejamento estratégico e o resultado não vem, né? A gente precisa justamente ter mais empresas no mercado que tenham essa correlação de ônus e bônus, essa correlação que negócios existe justamente uma relação direta de ônus e bônus, né? E o futuro? A tecnologia muda tanto, né? São tantas mudanças em tão pouco tempo. O que vocês planejam para os próximos anos? Bom, eu acho que não existe, me atrevo a dizer aqui, que não existe mercado mais vanguardista do que o mercado de tecnologia da informação, né? Grande parte das transformações, inclusive sociais, passam por ambientes ou, né, por algum tipo de tecnologia. E a gente tem falado, principalmente nesses últimos anos, com o advento de várias tecnologias ou conceitos que pareciam estar bastante distantes da nossa realidade, como computação, né, em nuvem, ou então como inteligência artificial, machine learning, e que de repente já fazem parte do nosso dia a dia. Um dos grandes diferenciais, ou mais bem uma grande mudança no comportamento de mercado, é que ninguém mais quer comprar nada, nós queremos consumir, né? Nós queremos as coisas como serviço, porque existe maior praticidade, eu quero disponibilidade, né? Em vez de comprar um carro, muitas vezes eu quero transporte, aquilo que eu preciso. E tecnologia caminha justamente por esse viés, onde cada vez mais as empresas pretendem consumir tecnologia. Assim como a gente paga a conta de luz, que eu pago aquilo que eu uso, o meu objetivo também é consumir a tecnologia e pagar por aquilo que eu uso. Até porque isso, Rodrigo, me ajuda a ter muito mais, digamos assim, saúde financeira. Por quê? Porque quando eu consigo justamente estreitar ou ter uma previsibilidade, de repente eu preciso implementar uma tecnologia que custa, vamos lá, digamos que R$500 mil, e talvez a minha empresa não tenha capacidade financeira neste momento para fazer este investimento. Agora, quando eu consigo contratar a tecnologia para me atender, né, como consumo, eu consigo, em vez de pagar 500 mil, eu consigo diluir em parcelas, que seja de 50 mil. Mas o que faz? O que torna essa mudança de conceito, né, essa quebra de paradigma? Faz com que aquela pequena empresa consiga, muitas vezes, ter a mesma tecnologia de uma grande corporação. Então, a Lean enxerga 2022 como um ano que vai acelerar ainda mais a transformação digital. A gente fala, Rodrigo, muito sobre transformação digital, né? E a gente tem alguns, de certa forma, até erros na interpretação do conceito de transformação digital. Muitas empresas acham que transformação digital é o fato de digitalizar processos, e não é, muito além disso, né? Então, com o advento também da Lei Geral de Proteção de Dados, hoje a Lean é uma empresa que tem todos os seus processos de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, sigilo das informações, né? A gente tem todo um processo para garantir que tudo esteja também de acordo com a lei, porque no final do dia tem muita empresa que continua, apesar da lei, vendendo dados, mas nós estamos enxergando 2022 como um ano de muitas oportunidades, um ano de aceleração no desenvolvimento de novas tecnologias, transformação digital, e eu acredito que vai ser um ano justamente orientado a grandes oportunidades, e oportunidades, Rodrigo, de novo, me atrevo a dizer que sempre passam por um viés, né, ou se fala de tecnologia da informação. Jorge, muito obrigado pelos esclarecimentos, por mostrar todo o seu trabalho aí, sucesso sempre lá. E obrigado por estar aqui com a gente no Ícones. Não, eu que agradeço a oportunidade, obrigado novamente por esse espaço, por esse convite. Nós somos aí uma empresa com apenas 3 anos, temos muito a aprender, muito a fazer. Espero daqui 1 ano, 2 ou 3 anos voltar aqui para conversar com vocês, para falar de novas conquistas, de novos avanços e para que a gente continue falando sobre projeções, crescimento e oportunidades no mercado. Muito obrigado. Será bem-vindo novamente. Obrigado.
No Ícones de hoje recebemos Jorge Dalfovo, diretor de Growth na Lean Sales, empresa de TI com foco na aceleração de negócios através de estratégias de marketing digital e prospecção ativa. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.